Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje a nossa convidada aqui do Café com Política é a prefeita de Serrania, Xanda Maria. Obrigada, prefeita, por estar aqui com a gente hoje. É isso, Letícia, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você no Café com Política. Prefeita, queria primeiro começar. A senhora está no primeiro ano de mandato, né, à frente da cidade. O que já deu para poder fazer nesse período? Letícia, vou ser sincero, foi um ano assim desafiador, né? Porque a gente está entrando agora na política, tendo conhecimento, mas terminamos o ano com os resultados positivos. Foi muito bom para nós. E quais foram os principais desafios que a senhora já conseguiu mapear ali de dificuldades para o município? O que pretende fazer para o próximo ano, já as metas do próximo ano? Ô Letícia, a nossa meta do nosso governo é a questão da humanização do nosso governo, do município. E o principal vai ser a habitação. A gente está conseguindo construir a Minha Casa Minha Vida, moradia para a nossa população. Em primeiro lugar, também nós temos ali a saúde, que nós tivemos também um impasse ali, né? Porque eu acho que a saúde todos sabem que é um gargalo, então, mas a gente está atendendo, está acabando com as filas na saúde. E a educação, que é a menina dos nossos olhos, que eu venho da educação, Letícia. Então, a gente também está investindo, está conseguindo realizar os projetos que estavam aí para ser realizado dentro da educação. Nesse primeiro ano, né, de mandato, se fosse para poder elencar, né, maiores aprendizados e frustrações que a senhora já enfrentou nesse período? O aprendizado foi que a questão da política a gente tem de ir com calma, né? A gente é muito afoita, a gente quer as coisas assim rápido, mas dentro da política nós temos de ir devagar, que é muito demorado, amoroso. Então, nós tivemos de desacelerar um pouco para estar conseguindo os nossos objetivos. E falando nessa questão de política, né, muito se fala de diálogo, articulação. Como que tem sido a conversa, né, o relacionamento, tanto com o governo do estado quanto com o governo federal? Assim? Você tem tido alguma dificuldade, impasse nessa relação? Não, a gente fica muito feliz que o nosso diálogo foi bem favorável, né? A gente está aí, né, conseguindo bastante recursos para a nossa cidade, juntamente com o governo federal, o governo estadual, os deputados. Então, está positivo para nós lá, para o nosso município. A região ali onde fica a cidade do sul de Minas é uma região que tem crescido muito economicamente nos últimos anos, né? Como que a cidade tem aproveitado desse boom, desse crescimento, para poder até diversificar a economia? Nós estamos ali, a nossa economia é o café, né? E agora está crescendo muito a questão da soja também. E nós somos um município pequeno, nós estamos com 7.600 habitantes, Letícia. Mas a gente consegue trabalhar com as cidades maiores da região ali. Para não ficar, né? A senhora mencionou ali o café. Como que a senhora, né, a prefeitura tem trabalhado ali para poder diversificar, né? Quais que são os planos? Nós estamos, né, trazendo mais empregos para a cidade, estamos ali também na parte de costura, nós temos lá também as fábricas lá, que vem de Paraguaçu, está lá com a DNA, que é uma fábrica de ternos, que gera também emprego, e estamos buscando mais melhorias nessa área para a nossa região. Prefeita, a senhora falou que a relação, né, com o governo de Minas não tem sido um problema, mas hoje, né, falando de obras que dependem para o governo do estado, do governo do estado, né, quais que são essas obras, do que depende do governo do estado, que é mais importante, como que está o andamento? Voltada para essas obras, nós estamos até que na gestão passada teve bastante obras. Igual eu falei para você, nós estamos trabalhando mais voltado para o ser humano, para a humanização, mais contato com o povo, questão da saúde, né, da educação, da infraestrutura. É mesmo a questão da habitação, Letícia. E o governo do estado tem entrado ali com alguma questão? O governo federal também? Estamos através dos nossos deputados, né? Que nós estamos lá com loteamento, estamos conseguindo a infraestrutura, conseguimos uma parte de infraestrutura também, né? Foi aí, conseguimos uma patrol aí com o governo do estado, com o governo federal, através da nossa deputada Grace Elias, conseguimos um caminhão, então, e verbas também destinadas para estar melhorando a infraestrutura, onde nós estamos desenvolvendo esse loteamento. E já tem prazos, né, que a prefeitura trabalha para esse loteamento, para entrega? Estamos já, como diz, o mais rápido possível.
Mas tem alguma meta aí dos pró-terminando o Até mandato? 2028, né, Letícia? Nós estamos com esse 2028 é a meta. Isso. Falando um pouco ali também da região, né, do sul de Minas, a gente tem visto muitas concessões ali com a implementação de pedágio, que foi inclusive muito criticado, né, pela população por conta, né, dos valores. Como que a senhora viu essa medida do pedágio? Para nós ali ficou um pouco alto, né, a questão ali do valor do pedágio. Teve algumas melhorias. Quanto que está o valor do pedágio? R$ 15. Então, e o pessoal precisa estar circulando, porque as cidades maiores, que é exemplo, Alfenas, então fica difícil as outras cidades menores e a gente depende tudo de Alfenas. Então, com esse valor alto, prejudicou um pouco, mas teve algumas melhorias em questão da rodovia lá. Das estradas. Eu ia perguntar isso, que tipo de melhorias, né? E se, no fim das contas, né, se for colocar na balança, se valeu a pena ou não? Mas ainda está salgado, Letícia, esse valor. Valeu a pena, que você sabe que ali as estradas têm uma melhoria considerável. Mas no valor, para quem precisa usar todo dia a estrada, ficou sim um pouco alto. E tem alguma conversa, né, da prefeitura, com o governo do estado, com a concessionária, para poder discutir, né, essa questão do valor da tarifa ali do pedágio? Através dos nossos deputados, né? E aí, qual que é o posicionamento, né, do que eles trazem para a cidade, assim, se a senhora acredita que isso pode ser algo que vai ser mudado? A gente está com esperança que sim. Prefeita, falando um pouco sobre a questão da Associação Mineira dos Municípios, a senhora faz parte, né, do movimento de mulheres municipalistas. Queria que a senhora explicasse, né, um pouco desse movimento e quais que são os objetivos. Eu estou à frente do movimento Mulheres Municipalistas, né, de Minas Gerais. Nosso movimento é um movimento apartidário que está aí para poder incentivar as mulheres mais na política, né? A representatividade da mulher na política, que hoje a gente vê, Letícia, que é muito pouca, que a gente tem 52% das mulheres e nós temos só 12% das mulheres na política. Nós estamos com 853 municípios, nós temos só 7,9% de mulheres nas prefeituras. Então, nós temos de estar incentivando essas mulheres a estar participando da política, a estar envolvendo, tendo as lideranças também femininas na política. Então, a gente está aqui batalhando para isso. E qual o trabalho que tem sido feito para poder fazer esse incentivo, né? O que falta na avaliação da senhora para as mulheres conseguirem participar mais? Eu acho elas ter mais coragem de estar entrando, né, de estar assumindo os cargos políticos, como vereadoras, como vice-prefeitas, como prefeitas. Então, acho que as mulheres precisam acreditar mais em si e saber que elas podem estar onde elas quiserem, principalmente na política. A gente vê alguns movimentos, inclusive de mulheres, né, que estão na política, reclamando muito do sistema, né, da questão dos partidos, de não ser muito justo. Se a senhora acredita que nessa questão eleitoral ali, partidária, poderia ter alguma mudança para poder incentivar mais essa participação feminina? Essa questão mesmo até das vereadoras, né, o cargo, a quantidade de cadeiras por município. Eles exigem que, para formar a chapa, nós temos de ter 30% das mulheres. Mas a gente não tem uma cota na Câmara dos Vereadores. Eu acho que isso dificulta um pouco. Então, poderia, né, futuramente, estar criando, né, essa possibilidade, essa porcentagem de mulheres nas câmaras dos vereadores. A senhora falou, né, que é preciso coragem, né, para essas mulheres estarem, né, enfrentarem, né, e estarem em um cargo público. A senhora que está, né, no primeiro ano de mandato, como que tem sido a experiência de ser mulher em uma gestão de executivo? Letícia, como a gente percebe mesmo, como é difícil, porque a política a gente vê que é um mundo dos homens, né? Então, para a gente, mulher, tá chegando agora, tá conquistando esse espaço, foi muito difícil, né? A gente tem mesmo de ter muita coragem, mas graças a Deus foi bem. Tem algum desafio? Aceito. O desafio, eu acho, da gente, mulher, né? De entrar nesse mundo masculino, que tem só homem, né? A gente chega assim nas reuniões, a gente vê que, nossa, uma mulher, então, até nos assuntos. A senhora já sentiu alguma resistência ali nesse primeiro ano de mandato? Ali falando até de conversas, né, com Câmara de Vereadores, tudo isso, alguma resistência? Foi graças a Deus, não. A gente, né, chega bem
vista, bem aceita, mas, né, mas a gente vê que tem sim, mas a gente está superando, está sendo bem aceita nesse meio. Vou aproveitar, prefeita, falar um pouco ali do cenário de 2026. A senhora está no Avante, o Avante ainda não definiu, né, como que deve se posicionar em 2026, mas como que a senhora tem avaliado ali o cenário para o governo de Minas e os candidatos que se colocaram até então? Como diz, ainda nós estamos na expectativa, né? Que eu acho que vai ser mais para o começo do ano, que vai posicionar mais a questão dos candidatos, definir, né, os candidatos, para a gente ver quem a gente vai estar apoiando, quem a gente vai estar junto. Mas dos que colocaram, né? A gente tem o vice-governador Matheus Simões, a gente tem o senador Cleitinho, a gente tem o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, a gente tem Gabriel Azevedo, que foi o presidente da Câmara aqui de Belo Horizonte. Alguns desses nomes colocados, como que a senhora vê esses nomes? Isso, a gente vai esperar o partido, né, tá se posicionando para a gente estar posicionando também. E a nível federal, já tem alguma orientação, assim, da senhora em relação de como que deve se posicionar? Acho que está mais difícil ainda, porque ainda não definiu o mesmo nome, né, para o federal. Eu perguntei isso sobre a questão do governo de Minas, porque, inclusive, o presidente da MM também colocou o nome, né, à disposição para disputa. Como que a senhora avalia, né, o nome do Falcão? Isso mesmo, a gente vê, né, que o nosso presidente Falcão fez um excelente trabalho, uma campanha aí para poder assumir a presidência da MM. Ficou muito conhecido, né, no estado inteiro com as suas visitas, a sua campanha na MM. E a gente vê aí nas pesquisas que ele está crescendo aí juntamente com o Matheus Simões, né? E como que a senhora tem avaliado a gestão do presidente da MM nesse quase um ano aí de mandato? Está muito significativo porque o municipalismo é tudo hoje e ele está dando essa importância para nós, para os municípios, principalmente os municípios de 0,6. Então isso é muito importante, que ele está dando esse olhar diferenciado para os municípios pequenos. Ele veio aqui recentemente e aí um dos assuntos abordados é um assunto que inclusive ficou muito em discussão na Assembleia Legislativa, que foi a privatização da Copasa. Como que a senhora viu e como que isso afeta ali a região da senhora, essa privatização, e se tem algum receio? A gente, né, acredita que vai ser uma melhora, mas os municípios não foram consultados. Então, a gente não pôde nos expressar, falar a respeito dessa privatização, porque foi uma coisa muito discutida com a gente também, né, entre nós, que deveria ter vindo até os prefeitos para a gente saber das nossas necessidades. Vai ter a privatização, mas e aí? Como vai ficar nós, principalmente os municípios menores? E quais que seriam o que preocupa, né, a senhora ali falando, né, como um município menor, essa privatização? A gente tem receio da gente ficar esquecida ali, né, Letícia? E já tem tido ali alguma conversa com a Copasa? A Copasa, inclusive, recentemente mandou ali uma carta, né, falando de renovação de contrato. Como que tem não, sido? Ainda não. Nós estamos só aguardando, estamos nos bastidores. Uhum. Prefeita, para a gente encerrar, já caminhando para o final, a senhora já falou um pouco, né, de quais são os planos para os próximos anos, mas qual que é o legado que a senhora quer deixar para a cidade ao fim desse mandato? Eu quero mostrar que a política pode ser feita de uma forma diferenciada. Que a política ela é muito bonita, sabe, Letícia? Mas quando ela é bem feita e preocupando com o cidadão, porque nós estamos aqui para servir. Então, o meu legado vai ser para servir o povo, principalmente o povo de Serrania, que é lá do meu município. A polarização, a senhora acha que tem atrapalhado essas discussões? Tem o seu lado positivo, o seu lado negativo, né? Também dificulta um pouco para nós. Prefeita, queria agradecer a presença da senhora aqui hoje, sempre muito bem-vinda, volta mais vezes. Eu que agradeço, Letícia, foi um prazer esse bate-papo aqui com você. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.